de volta aqui com vocês com o Vlog de 2, parte 2 com ela, Letícia. Olá pessoal, novamente, tudo bem? Está participando com a gente aqui dessa gravação no Clube do Remo, em São Bento do Sul, onde a gente está falando sobre revolução da consciência. Você que está acompanhando sempre o canal Enki 2017, agora sabe que o canal está linkado também com a TV Aliança, canal 14 da Rede Sim, e com o programa Fora da Caixa, da Energia FM 87.9, nos domingos de manhã, das 9 às 11 horas. E a gente está falando aqui sobre, como eu falei, revolução da consciência, mas a gente terminou falando sobre autoobservação. Quando que começa o despertar de uma consciência, Letícia? Quando a gente consegue se observar. Quando a gente pela primeira vez presta atenção em si mesmo de fora para dentro. Eu falei muito sobre isso na série O Observador Observado. E é quando você percebe, poxa, eu tomei essa atitude, eu falei isso, e isso que eu falei repercutiu dessa forma para aquela pessoa. Você não diz assim, aquela pessoa interpretou errado. Você diz, não, eu dei para ela uma margem equivocada de interpretação. Você acaba assumindo as responsabilidades pelos teus erros, pelos teus equívocos, pelas tuas atitudes, pelas tuas palavras. Isso é amadurecer, isso é crescer. É parar de jogar a sujeira para baixo do tapete, parar de empurrar a culpa para os outros e assumir os próprios erros. Isso tem acontecido muito quando a gente conversa com a Letícia. Eu acho isso uma coisa muito legal, não vem nem ao caso aqui falar em qual tema foi. Mas teve um tema que eu conversei com ela, que ela falou assim, assim, e me deu todas as razões e circunstâncias. Mas quando eu falei para ela, Letícia, se coloca no lugar dessa outra pessoa, olha para você, o que a pessoa vê quando vê você falando ou tomando essa atitude? E no lugar daquela outra que também estava envolvida. Aí ela, sabe, parece que deu um despertamento assim, ela quase chorou, porque talvez ela se colocou no lugar da outra pessoa e viu a si mesma sobre outros olhos. Isso é o que a gente falou sobre o observador observado, mas isso chama-se autoobservação. Você nunca vai conseguir despertar a tua consciência se você não se autoanalisar, se autoobservar. E isso vem acontecendo agora diariamente na sua vida, né, Letícia? Como, por exemplo, antes de você tomar uma atitude, agora você já consegue se observar, não é assim? Sim, se colocar primeiramente no lugar das pessoas, né? Você se amar, você respeitar o próximo e tal, né? Vem tudo isso. Antes de você falar ou de você tomar qualquer atitude, primeiramente você tem que se colocar no lugar das pessoas, mas nunca deixar de ser você mesma. Isso é importante, porque não adianta só você se colocar no lugar das outras pessoas, eu não vou falar isso, eu não vou fazer isso, mas você acaba se sufocando, acaba se traindo a si mesmo, o que é contrário ao amor próprio, que é um outro tema de um vídeo que a gente vai estar tratando logo também, o amor próprio. O amor próprio, ele é uma das chaves da revolução da consciência, porque se você não se amar, você não vai ter coragem de se matar, psicologicamente falando. Você se ama ao ponto de que você entende, não dá para mim continuar agindo assim. E esse é o primeiro amor que você deve ter. Você entender, como diz aquela passagem lá daquele carinha, o velhinho lá que estava na Grécia, na ilha de Patmos, o Joãozinho. O Joãozinho falou assim, lembra-te de onde caísse, te arrepende e volta às práticas do primeiro amor. Eu acho até que essa passagem está no tal da Bíblia. Então, lembra-te de onde caísse, arrepende e volta às práticas do primeiro amor. Quer dizer, eu parei de me amar, parei de me cuidar, parei de me observar, parei de me analisar, criei um personagem. Então, quando a gente se lembra, eu era assim, eu era uma pessoa alegre, eu era uma pessoa feliz, eu era uma pessoa verdadeira, hoje eu não sou. E a gente se lembra, eu deixei de ser assim quando eu quis conquistar isso, quando eu quis subir no emprego e passei a agir daquela forma, quando eu quis manter um relacionamento e acabei engolindo coisas que eu deveria ter falado na hora, mesmo que fosse criar um choque, mas pela verdade, pela sinceridade, deveria ter sido exposto. E a gente acaba se tosando, se diminuindo. Então você passa a se observar e você acaba encontrando esses personagens que acabam boicotando a tua vida. E esses personagens são os que
tem que passar pela morte psicológica. Eu falei para vocês no primeiro vídeo desse vlog de 2 que a revolução da consciência, ela se dá em 3 fases dentro do cérebro e do coração. Primeiro a morte psicológica, depois um renascer para a vida, um se reerguer, um se conhecer de verdade pela primeira vez e depois um se doar, né? Os gnósticos chamam isso de morte, renascimento e sacrifício pela humanidade, 3 fatores da revolução da consciência. Mas eles não são donos dessa prerrogativa. Isso é uma prerrogativa humana, isso é uma prerrogativa que o próprio Cristo, Jesus, que é tão difundido no cristianismo, Jesus e Yehoshua de Ansari, ele falava que um homem não pode nascer se primeiro não morrer, porque o grão de trigo, ele vem à terra, primeiro ele morre, depois ele nasce e depois ele dá fruto. São os 3 fatores da revolução da consciência. E foi justamente isso que aconteceu comigo. Chegou uma época da minha vida em que os fakes dominaram o meu eu interior. Eu achava que eu estava bom assim, estava sobrevivendo no caso, um dia após o outro. Uma pessoa que me olhava no espelho e não tinha mais sonhos, só simplesmente vivia o dia, lamentava o passado e queria planejar o futuro de uma forma com que eu não sentisse dor, criando mais fakes e mais fakes e mais fakes. Chegou um dia em que eu não aguentei mais, caí na depressão, não tinha mais motivos praticamente para sorrir. Aí que deu o choque, não, peraí, essa não sou eu, né? Aí que eu vi que eu era uma pessoa totalmente sem amor. Não tinha amor por mim, não me amava e não conseguia dar amor para os outros, porque a pessoa que não tem como dar aquilo que não tem. Que não tem, exato, não tem como dar, pode continuar. E foi isso realmente que aconteceu. É um choque onde você que está às vezes passando por esses problemas, você que viveu a sua vida toda para agradar os outros ou para planejando as coisas para que você não sentisse dor, você simplesmente se olha no espelho e vê se você está sendo feliz, porque realmente eu não estava sendo feliz. E graças a Deus consegui encontrar o amor próprio e diante disso agora estou conseguindo espalhar esse meu amor. Você tendo amor próprio, você consegue dar o amor para os outros também de formas com que você nem espera. Não esperava, né? De formas que eu nem esperava. E hoje em dia, sim, eu pelo que vejo, as pessoas gostam de estar perto de uma pessoa assim, não é? Sim, com certeza. Espalha amor, uma pessoa que espalha entendimento, espalha compreensão. Uma que as pessoas já não esperam mais o que esperavam dos nossos fakes. Se era o fake brabo, grito, discussão. Se era o fake frio, indiferença. Se era o fake briguento, só conflito. Como é que a gente está no tempo ali? Estamos em 8 minutos. Eu acho que a gente vai fazer uma terceira parte desse vídeo ainda para você compreender bem e para você mostrar e passar para frente. A gente vai ver o horário, se não der para a gente fazer hoje, a gente vai fazer na continuação e vai subir para você entender os outros 2 fatores da consciência. O morrer psicológico é esse que eu quero gastar o restante desse vídeo falando. Quem é que corre para a própria morte, para a própria dor? Geralmente, como ela falou, a pessoa se defende da dor. Mas o querer a própria morte é o primeiro passo da revolução da consciência. Não a morte física, não a morte do ser, a morte dos personagens, a morte do fake. O fim da história daquela pessoa chata que você se transformou, o fim da história daquele pai intragável, daquela mãe insustentável, daquele patrão ranzinza, daquele empregado com má vontade, o fim da parte daquele religioso xarope fanático, o fim da parte daquele mulherengo escrachado, o fim do fake, daquele que você se tornou e que você não é. Você vai acabar com esse cara. Você vai olhar no espelho e vai dizer, deu, acabou. A partir de hoje é um outro tratado, é uma outra Letícia, é um outro Cris Daniel, é uma outra vida. Vai doer? Vai, porque você vai ter que deixar de agir de certas formas, você vai tomar outras atitudes diferentes.
Mas o nascer de novo vai te dar uma força e uma alegria tremenda. E o se doar é o que vai realmente te completar e te dar o sentido de utilidade. Para não ficar muito comprido esse vídeo, a gente vai acabar por aqui. Hoje e agora a gente falou sobre autoobservação e sobre o morrer psicológico. Depois a gente vai falar sobre nascer de novo e sobre se doar. Sobre como a gente consegue chegar nesse ponto de passar para o próximo o que tem, como a Letícia falou. Passar o que tem, como eu poderia dar o que eu não tinha. Agora eu tenho, por isso eu dou. Então, recebam todos o meu amor, toda a minha energia positiva, tudo que eu tiver de melhor para passar para vocês. Sem ideologia, sem filosofia, sem religião, sem fanatismo, sem nada disso. Ninguém está aqui querendo ganhar nada de ninguém. A gente só está querendo doar o que a gente tem de sobra, que é o amor. Obrigado por estarem acompanhando. Linka lá na TV Aliança Rede Sim, canal 14, programa Fora da Caixa. Energia FM 87.9, das 9 às 11 da manhã no domingo. Programa Fora da Caixa também, e aqui no canal Enki 2017. Compartilha, pede para os seus amigos se inscrever, isso é muito importante, e logo logo vocês vão estar conhecendo o canal da Letícia também. Beijo, obrigado Letícia. Obrigada pessoal. Foi muito verdadeira você, valeu mesmo. Até a próxima.